Queria colocar agora a pauta da Ratazana, o deputado Ratazana. A gente tem aí, Brunão, pra você colocar play? Essa é foda. Bora lá? Olha. Como que a gente não, como que o brasileiro não vai se indignar de o nosso maior líder, o nosso presidente da República, receber um ditador dessa natureza e ainda dizer para todo o Brasil que o problema da Venezuela é questão de narrativas. Deputado Sinésio, o povo da Venezuela até um tempo desse estava comendo rato. Eu estudei zootecnia. E rato, ele, se foi vacinado, ele não tem leptospirose, porque leptospirose mata, é letal. Então, se ele está comendo rato, eu tenho certeza que não tem ninguém vivo, porque ele morreu com leptospirose. Eu acho que fica muito claro, né, Alessandro, o nível de delinquência intelectual desses petistas, porque o cara ele pega um assunto sério, ele finge que ele está encarando o assunto de maneira séria, com quê de sadismo, sarcasmo e ironia dentro da sua fala. Quer dizer, é um modus operandi de uma pessoa que mascara a realidade com ideologia só para fazer um debate, só para... E ele falou isso na tribuna ainda, né? É no mínimo cruel, né? Acho que a palavra perfeita é crueldade. O primeiro deputado já exagerou, porque o pessoal não chegou a comer rato lá, o pessoal comeu cachorro e gato. As mulheres estavam se prostituindo aqui à beira do Brasil, ó. Tem várias imagens de youtubers, e um deles foi até denunciado até, que ele ia para Venezuela para ver quantas mulheres lá estavam cobrando o programa. 5, 10 reais, 15 reais. Olha só a que estado chegou a Venezuela. Rato ele deu uma exagerada, mas o que é pior do que você exagerar no rato é você dizer que se o rato tiver... Como que você vacina o rato? Que espécie de cultura é essa? Entendeu? Que teria sei lá, teria ratos em cativeiro a ponto de você vacinar, como se fosse uma coisa comum. É destrutivo. É cruel. Volta até aquela discussão, Marco, do Maduro vindo ao Brasil. Não é errado receber o presidente, o ditador, na verdade, que presidente é se ele fosse legitimamente eleito, né? O ditador da Venezuela, isso eu nem acho errado. Não acho errado a gente ter alguma negociação junto à Venezuela, desde que, obviamente, a gente saia ganhando nessa negociação. É só a gente ver pela China, pela Rússia, eles fazem negócio direto com a Venezuela. Só que eles saem vencedores na negociação. A gente está praticamente doando dinheiro para a Venezuela. É cruel quando você traz o presidente Maduro junto com outros líderes da América Latina e faz uma festa ao redor dele. É cruel quando o nosso presidente olha para o ditador, viu a diferença? Nós temos um presidente, eles têm um ditador, e aí ele diz para ele que ele tem que aprender a mudar a narrativa. É cruel quando o nosso presidente diz ao ditador da Venezuela e diz para o mundo, porque aquela imagem não foi só para o Brasil, nem só para os venezuelanos, foi uma imagem para o planeta. Ó, nós recebemos aqui o ditador com honras e festa. No mesmo evento onde a gente recebe outros presidentes da América Latina. Ele diz pro ditador da Venezuela o seguinte, que o povo brasileiro tem que deixar de ter preconceito com a Venezuela. Marco, ninguém no Brasil tem preconceito com o venezuelano. É só a gente pegar Curitiba. Eu vou bater... O pessoal até fala que eu tô sendo chato de tanto citar Curitiba. Mas não, eu vou ser chato mesmo, porque é a cidade que foi... Até outro dia estavam falando que a cidade era o nascedouro de fascistas. Essa cidade foi a cidade que mais recebeu venezuelanos, que estavam fugindo, adivinha do quê? Da fome. Estavam fugindo da fome e de um ditador. O Brasil não tem preconceito com a Venezuela. Não dá para pegar o presidente, porque o que foi recebido ali não foi Brasil e Venezuela, e sim o presidente do Brasil junto com o ditador da Venezuela, que são dois parças, um fazendo festa pela chegada do outro. É bem diferente de falar que o Brasil está tendo preconceito com a Venezuela. E é sempre bom falar de Curitiba também.
certo? Que Curitiba, apesar de ter sido achincalhada, apesar de ter sido tão julgada, é a cidade que mais recebeu venezuelanos. É a cidade que o pessoal anti-horário adora atacar. Mas cadê o anti-horário para estender a mão? Que é sempre assim, né? Falo, mas ação que é bom nada. E aí, Adriles, o que você acha da ironia e do sarcasmo com o qual o deputado... Porque a sacanagem toda, na linha do que o Alessandro falou, é você ter um povo que tem 93%, 94% da população miserável. E o cara encara isso, ele trabalha isso de maneira sarcástica, ele tira sarro disso. E a galera que ele apoia recebe com tapete vermelho um ditador sanguinário, um terrorista, um narcotraficante, um cara que apoia tudo que tem de pior nesse mundo. E ele é uma representação simbólica da militância acéfala, Adrilles Jorge. É uma ideologia de um rato. Ele que deveria comer ratos, vacinados ou não, né? Porque você debochar da fome das pessoas, da miséria das pessoas, da opressão exercida sobre as pessoas por uma ditadura monstruosa, por um ditador monstruoso, é coisa de um rato. É uma coisa de uma pessoa que perdeu completamente a humanidade. Mas essa perda da humanidade, ela vem reverberada, talvez por um rato maior. Se um presidente da República de uma democracia recebe um monstro assassino que promove estupros coletivos, choques elétricos, torturas, assassinatos e fome no seu país, quem é o rato maior que está reverberando esse tipo de ideologia entre as pessoas que comem esse queijo mofado desse tipo de ideologia? Se o presidente Lula reverbera, espalha uma mentira dizendo que as pessoas têm preconceito com a Venezuela, quando as pessoas têm um conceito formado em cima de um grande rato, que é o Nicolás Maduro, que é um rato opressor, estuprador, assassino, opressor no sentido mais baixo, mais leviano, mais torpe do termo, então você tem esse tipo de mentira reverberada e comungada entre aqueles que querem distorcer a realidade em nome de uma visão de mundo. Uma visão de mundo que não se importa com pessoas reais passando fome, com pessoas reais sendo estupradas, massacradas, presas, censuradas. Uma ideologia, uma visão de mundo que promove uma pseudodemocracia, quer seja na Venezuela, ou quer seja querer promover uma falsa democracia aqui no Brasil, distorcendo toda a verdade e chamando aquelas pessoas que tentam dizer a verdade de fabricantes de fake news, de ideologia, de algum tipo de discurso de ódio, de ataque golpista. O Lula, na verdade, ele quer ser um Maduro. Ele quer ser um ditador aos moldes da ditadura da Venezuela. O que a Venezuela faz? Ela promove a falsa ideia de uma democracia. Por quê? Porque tem referendo, tem juízes, tem parlamentares, todos cooptados pelo governo. É isso que o Lula quer. Infelizmente, para ele, a ditadura não vem dele. Vem do judiciário hoje no Brasil, mas ele quer chegar lá, com a ajuda do exército, da imprensa, do judiciário, talvez ele chegue. Mas esse tipo de palavra, esse tipo de discurso de justificar a alimentação de uma população por ratos é coisa de uma ratoeira ideológica promovida pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Quase que eu chamo ele de rato, mas enfim, eu acho meio perigoso. Mas eventualmente quem faz esse tipo de coisa é um rato. Quem promove a mentira é um rato. Quem promove a ditadura é um rato. Quem mente sobre ditadura dizendo que é uma democracia é um rato. Quem faz isso, a gente bem sabe quem faz no Brasil. É perigoso? Eu ia começar meu comentário por aí. Mas pode começar. Eu acho que eu deixei bastante explícito. Que você vai falar de um cara que apoia terrorista? Eu falei, é o equivalente a você receber o Osama Bin Laden com tapete vermelho, pô. Não dá. E a esquerda é muito sacana, né? Porque eles fazem o quê? Eles esvaziam conceitos e conteúdos e o significado das coisas. Então eles pegam, por exemplo, ditador. Aí eles ficam o ano inteiro martelando Bolsonaro ditador, Bolsonaro ditador, Bolsonaro ditador. No imaginário coletivo, deixa de ter importância, deixa de ter relevância. Fascista também. E eles fazem isso com método. É igual ataques à democracia. A jornalistas. A jornalista. Aí quando uma jornalista toma um soco no peito, você chama do quê? Se você chama de ataque, você fala, pô, mas na minha memória, eu que sou inocentão, meio tontão, eu acho que o que a CNN falou do Bolsonaro faz sentido durante 4 anos, então é só um ataque versus
300 mil do Bolsonaro. Exato. E daí a pessoa fica nessa de, foi um soco Vira no aquele peito. cara que eu falei, ontem eu falei na minha live isso, que eu falei que todo mundo conhece um cara que odeia o Bolsonaro, mas não sabe explicar o porquê. Exato. Ele Tem que ser odeia. preso, tem que ser preso. Por quê? Ele odeia, ele não sabe explicar genocida, assassino. o porquê. Aí você pergunta pro cara, aí quando você insiste, ele fala assim, não, mas ele não comprou a vacina. Aí você fala assim, Comprou. mas você se vacinou? Aí o cara fala, me vacinei. Quantas vezes? Uma. Não Aí você fala, comprou mas e as mas outras? foi o primeiro país a comprar vacina da América Latina. Mas e as outras? Você não se vacinou? Tá todas as outras lá. Ai, mas é que... Aí o cara trava. Porque na cabeça dele, ele acha um exagero tomar um monte de vacina, ao mesmo tempo ele fala que o Bolsonaro era contra a vacina e o cérebro dele buga e ele... Buga. Mas o que eu sempre digo, a Entendeu? rejeição ao Bolsonaro é por uma ficção. Exato. A rejeição ao Lula é pela realidade. Pela Ele realidade. foi preso, ele era corrupto. Exato. Ué, a questão é essa. Exatamente isso. Não tem outra palavra, né? O espírito que o Lula encarna é o espírito de um rato. E não me surpreende que outros políticos desse mesmo partido, que o Lula é praticamente o dono, que é o PT, tenham também o mesmo espírito do rato. Agora vejam só que interessante, vejam só. Analisem aqui comigo o pensamento da esquerda. Existe uma realidade de miséria na Venezuela, uma miséria sistemática em benefício, portanto, de um ditador que é o Maduro, que a gente recebeu aí semana passada como chefe de Estado, com tapete vermelho, pão de ló, perguntou se queria um suco de laranja, um pão de queijo e assim por diante, certo? Que eu vejo problema em receber. Você ter uma comercialização é uma coisa, mas você receber com uma puta de um garbo, uma festa, eu vejo como totalmente problemático. Nós temos isso, certo? Nós temos um país que tem um ditador que é estuprador, que tem envolvimento com narcotráfico, que instaurou uma ditadura dentro do seu país, enfim, a gente tem isso na realidade. E isso, para o político do PT, isso não é só esse cara, tá? Vocês podem ter certeza que isso é o que a galera pensa. A galera da esquerda não tá nem aí, eles pensam isso e eles dão risada. Isso não é um problema. A maldade nunca incomoda a esquerda, é isso que eu quero que a audiência sempre entenda. Por isso que não tem como a gente negociar com a esquerda, porque não se negocia com o mal. Eles não se incomodam em ser maus, a maldade não os incomoda. Incomoda apontar que eles são maus, o problema sempre é esse. Você despir ele daquela imagem de virtudes, aí sim é um problema para a esquerda. Ao mesmo tempo, para essa mesma esquerda, é um problema o Léo Lins fazer uma piada com a Thaís Carla porque ela é gorda. Então vejam só vocês como funciona a cabeça do esquerdista. Em prol do amor, da igualdade, vale eu deixar um país inteiro na miséria, deixar um ditador, aí sim, oprimir uma população, deixar toda a má sorte acontecer com aquela população, porque aí não tem problema. Ali sim, há uma violação de direitos humanos. Cadê a esquerda que defende, meu Deus do céu? Os direitos humanos, ali sim há uma violação de direitos humanos, mas não é um problema. O problema é, eu tenho que deixar um comediante, um Zé Mané qualquer que faz comédia, não sair sequer da sua cidade, porque esse cara está com esse discurso inflamando atos terroristas, golpistas, fascistas, genocidas e aí tudo que você imaginar. Então a cabeça do esquerdista é assim uma loucura, é uma falta de senso de proporção. Esses caras só amam eles mesmos, eles não sabem o que é amor, eles só amam a si mesmo. E aí, em prol do próprio amor, eles fomentam todo e qualquer tipo de opressão. Vindo pra cá hoje, eu tava lendo um livro do Thomas Sowell, e eu deixo aí a recomendação que fala sobre justiça social, um livro interessantíssimo. E logo no começo ele faz uma citação, uma menção, agora eu não lembro se é o Milton ou se é o Hayek, mas eu acho que é o Hayek, que fala o seguinte, a respeito da igualdade. Perfeito. Que antes de tudo a gente tem que lutar pela liberdade. Porque quando a gente começa a lutar pela igualdade, primeiro que ela é uma impossibilidade material, nós não somos iguais uns aos outros, não aspiramos às mesmas coisas. Segundo que quando a gente luta pela igualdade, alguém vai se aproveitar por essa luta de igualdade, pegar esse poder e começar a gerir todo um Estado em prol de si mesmo. É exatamente isso que acontece em todo e qualquer regime socialista comunista. Só para fechar, posso? Você já bora lá, pode falar. Não, eu queria fechar esse quadro com a expressão máxima da esquerda, né? Que a gente começou com o rato, mas tem um vídeo clássico aí que o Bruno vai colocar pra gente.
Tudo isso para mostrar que eles estão dançando sobre os cadáveres, né, de Nicolás Maduro. Que Nicolás Maduro matou, fulminou, massacrou, prendeu. Então, é um negócio... O pessoal expulsou. Guaidó que o diga. Então é isso que vira a esquerda. Não, isso daí não é exclusivo nosso, tá? Essa imbecilidade não tem nada de engraçadinho. É a conotação mais próxima que a gente tem hoje do mal. O mal é isso. O cara coloca lá uma palavra bonita, totalmente esvaziada, justiça social, e ele te mata. E o cara que mata no país do lado, eles vão lá e colocam um broche no peito desse cara. E aplaudem ele. E defendem ele. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer. Existe uma luta, sim. E isso eu sempre falei aqui. E o Bolsonaro falou isso também, ele está certíssimo. Existe uma luta do bem contra o mal. Não dá para negar isso. E a ideologia, todas que se colocam à esquerda, elas têm essa pretensão autoritária, totalitária, de massacrar quem discorda deles. E eles depois dançam em cima dos cadáveres das pessoas que são assassinadas. Eles estão fazendo isso agora com o próprio pessoal deles. Você tem alguns personagens de anti-horários que defenderam o Lula, Exato, brigaram e falaram, não, porque a frente ampla, a luta pela democracia, e quando o Lula foi eleito eu também vou criticar. E aí, quando o cara resolveu... E não é quando a gente fala criticar, gente, não é criticar, eu vou levar o povo à rua, né? Não, o cara fez só uma crítica, assim, do tipo... Sei lá, vocês estão usando o orçamento secreto que vocês falaram tanto mal da última vez. E os camaradas estão sendo escrachados. Tem gente aí já desistindo do Twitter. Agora eu quero sair do Twitter. Você tem até a personagem, não sei se vocês já chegaram a passar aqui, a menina... que aparece chorando, entendeu? Eu só tenho um comentário rápido sobre essa menina. Pela comunhão do Pra mim, essa menina, ela só chora pelo fato de que no governo Bolsonaro ela era mais feliz, porque ela podia macetar o Bolsonaro todo dia, e agora, provavelmente, ela tá sendo cobrada. Porque é isso. Porque muito mais fácil a oposição. Esse é um erro do povo brasileiro também, que o povo brasileiro tem mania de cobrar o comentarista, tem mania de cobrar o influencer, ao invés de cobrar quem tá assinando a caneta. Então, muito provavelmente, é essa menina que estão chegando nela e falando, cadê a picanha? Estão falando do arcabouço. É para essa menina que estão falando agora das pastas que a Marina acabou perdendo. O que eu acho que também é uma perda entre aspas. Né? Pro governo foi só alegria. Talvez seja o único acerto do governo. O governo foi só alegria. É só alegria pro governo Marina perder essas pastas e a Sônia também. É interessante você colocar esse ponto do governo, da ditadura perseguindo. Não existe apoiadores de ditadura, porque em determinado momento você vai discordar de alguma coisa do cara. É impossível eu concordar 100% com um ditador. É impossível, não tem como. Então, quando você discordar... Você que o apoiou. Quando você discordar de uma vírgula que seja, ele vai te perseguir. Tem um caso de uma artista, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas da própria Venezuela. Ele era artista, olha só a classe dos artistas que se sentem importantes para falar de política. E ele apoiou ali por anos regimes ditatorial ali dentro do país, que levou ao cenário da Venezuela hoje. E o cara depois teve que fazer notinha, teve que sair do país, porque ele começou a ser perseguido lá dentro. Não existe ditadura que não te persiga. A Délis Ortiz, que levou um soco, ao que tudo indica, não foi nem do segurança do Maduro, foi de alguém do GSI, do governo, levou um soco. Cadê a nota de solidariedade do Lula? Exato. Ou de alguém da presidência da República em relação a uma agredida realmente agredida com uma porrada no peito? Nada, zero. Se você não se adequa mais à narrativa da ditadura, você é eliminado. Você só serve, só presta quando você ajudou a consolidar essa ditadura. Depois, meu filho, se você não fica um servo, servil, capacho, você não é nada. Lição pra Rede Globo. Exatamente.